Então, continuando aqui nós vamos falando, nós precisamos lembrar que devemos migrar para uma interpretação sistemática ancorada na realidade material concreta. Esse é o resumo da última aula. Com cada objeto sendo visto como um sistema real integrado por seus princípios. Isso é praticamente uma conclusão daquilo que a gente vem falando. Nesse sentido, a inclusão do antagonismo no coração da unidade complexa é, sem dúvida, o dano mais grave ao paradigma da simplificação e o apelo mais evidente à liberação de um princípio e de um método mais complexo. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer o seguinte, é muito mais simples eu imaginar o que é renda a partir daqueles contornos que eu tenho por via da aceitação daquilo que no mundo normal se diz que é renda, do que construir um processo de apuração de renda. Então, é simplesmente essa situação. No paradigma da simplicidade, eu só preciso apelar mais para o que é evidente e elaborar um princípio de uma simplificação, e aí tem aquela escolha que a gente falou. Mas que linguagem eu estou apresentando aqui? Eu estou simplesmente aplicando a lógica linear de Descartes, que impôs a simplificação. Ela deverá ser integrada na lógica do complexo, que impôs deverá ser integrada na lógica do complexo, transitando de um pensar linear fragmentado para a circularidade integradora da realidade. Tá, mas aí tu vem com um problema que eu não compreendi. Eu vou explicar. Eu tenho uma ideia sobre um assunto, a priorístico. Aí eu trago aquela ideia por uma individualidade determinada. E vejo se naquela ideia que eu adotei a prioristicamente estão presentes a realidade que eu estou examinando em cada uma dos elementos individuais que compõem o gênero que seria compreendido pelo conceito. Então eu tenho um conceito e esse conceito ele pode ser integrado por diversos elementos, segundo eu penso, mas eu tenho que pegar esse conceito a priori e vir por aquilo que se chama a posteriori. É a origem do conceito. Então, essa situação tem que ser transitada nessa circularidade. Num primeiro momento, eu posso ter adotado uma ideia a prioristicamente, onde eu incluí alguns elementos falsos e adotei como verdade. Então, o sim e o não, eu disse não para esse elemento, e quando começa a ocorrer essa circularidade, aquele elemento que eu achei que originariamente estava fora da conformação experimental, está dentro. Então, no momento em que eu começo a fazer a circularidade, eu saio do conceito, ou eu posso também sair da realidade, e aí nós estamos falando de dois autores, nada mais, nada menos que Platão, que dizia, eu tenho uma imagem, eu tenho um determinado dado posto por via de um sistema, e o sistema está acima da realidade, porque ele foi composto a partir da realidade, e ele passa a integrar todos os elementos singulares que compõem essa realidade, ou eu vou para Aristóteles e digo, olha, aquele conceito que está lá em cima, na realidade ele é composto por todos os elementos que estão aqui embaixo. Então essa circularidade, na verdade, é circular de Platão a Aristóteles. Platão, conceito, Aristóteles, realidade. Ou Aristóteles, realidade, vai para o conceito. Mas eu não consigo, de uma vez só,
compor todos os elementos numa só tomada de consciência. Eu tenho que fazer essas experiências e integrar aquilo que originariamente receberia um não, e que pode ser um sim, no devido processo epistemológico. E aí eu chego à realidade. No momento em que eu tenho todos os elementos aqui embaixo, que experimentalmente compõem meu sistema, refletidos no significado, eu tenho uma interpretação completa. Então, essa ida, essa circularidade, mas esse pensamento linear que eu componho de um só olhar e fixo periodicamente a verdade, ele começa a sofrer, então, alguns ajustes, ou muitos ajustes, em que aquilo que originalmente era um não passa a ser um sim. E por isso essa lógica da circularidade, ao invés de ser composta por um sim e um não, e não tem outra hipótese que seria o terceiro excluído, passa a ser uma lógica do complexo, em que esse terceiro excluído, que poderia estar fora numa primeira aproximação, pode estar dentro do contexto complexo. Então, eu não posso simplesmente, linearmente, começar a dizer sim, não, dentro do processo. Eu tenho que olhar, compor o processo na sua totalidade, e depois dessa experiência, composta por via de uma articulação de critérios, de princípios, formando um sistema, dizer o que compõe o sistema experimentalmente e explicativamente, e aí a lógica complexa se completa como uma forma de se estabelecer uma interpretação. Então, quando se fala em lógica complexa, se fala em circularidade. E se falando em circularidade, se fala em Heidegger. Foi começado, quem sabe por Bertrand Russell, Heidegger. Ali começou essa ideia. Mas ela já vem feito pela física quântica, que está se complementando com esses elementos. Então, essa sistematização, essa forma de olhar cientificamente posto, ele não pode ser, não, mas isso eu não quero, esse elemento eu não vou considerar. Põe esse elemento dentro dessa circularidade. E o magistrado não pode fugir disso. Eu tenho uma contabilidade. Eu digo que ela está absolutamente coerente com aquilo que diz a ciência contábil. O magistrado disse, não, mas o tratado fiscal diz que ela é falsa. Sim, mas peraí, eu quero mostrar que ela está certa. Não, eu não te dou ainda. Eu nego a perícia e julga por ali. Aí você chega no tribunal e diz, olha, isso aqui não é assim. O tribunal diz, mas tu não comprovou isso. Não, mas o juiz não permitiu que eu fizesse. Por quê? Porque ele tem o conhecimento, a forma de pensar, que ele acha que ele tem o poder de dizer o que é. Voltamos à fotografia ali dos guindás. Eu acho que é um caminhão, pronto. E eu não preciso justificar por que eu penso assim. Vocês vão dizer que eu estou exagerando. Daqui, nas próximas aulas nós vamos ler uma decisão do Superior Tribunal Federal que foi aprovado pelos ministros, dizendo que o juiz não precisa explicar. Ele só precisa alegar. Será que isso é o Estado Democrático de Direito republicano? Em que existe uma camada de pessoas que não precisam explicar as decisões, que vão se impor como verdade para toda a nação? Será que essa ideia de onipotência da forma de pensar se combina com o Estado Democrático Republicano de Direito? A mim me parece que nós vamos ter que examinar essa questão. Eu não estou criticando o Supremo. O Supremo é fruto daquilo que a gente ensina nas nossas faculdades. Eu acho que nós temos que fazer uma espécie de autocrítica geral e dizer por que isso está ocorrendo.
Vamos examinar o que sabem os alunos que saem do curso de formação jurídica nesse país. Eles não conhecem nada. Eu tive a oportunidade uma vez de pedir para advogados que estavam começando a trabalhar no meu escritório que selecionassem os livros antigos da biblioteca que não tinham mais serventia, que estavam ultrapassados. Qual foi a minha... Fiquei pasmo. Relacionaram o espírito do direito romano, 6 volumes, que hoje vai adquirir por 20, 30 mil reais, quando eles existem, como livros que poderiam ser descartados. A pergunta é o seguinte: no direito romano não está toda a fundamentação histórica do nosso direito? Está certo que ele foi posto há 200 anos atrás. Mas ele não vale como historicamente fundador de todo o nosso conhecimento jurídico. Além disso, todos aqueles autores clássicos do nosso direito comercial, do nosso direito civil, do nosso direito constitucional. Quem é que lê Pontes de Miranda nesse país? Tem gente que não sabe quem é Pontes de Miranda. Apesar de ter participado na grande formação do conhecimento jurídico brasileiro. Então a nossa pergunta é o seguinte: o que está selecionando? Nós estamos formando simplesmente pessoas que vão entrar numa empresa para exercer sua profissão, conhecendo quase nada. A pergunta é: será que essa formação de pessoas não está se estendendo e não está dentro das diversas causas da nossa insegurança jurídica, da formação posta originariamente para os magistrados, que são retirados, que são selecionados dentre aqueles que saem das universidades e que estudaram, fizeram cursos e cursos, mas com cursos simplesmente voltados para passar no concurso. A crítica está sendo muito azeda, mas vamos olhar qual é o conhecimento que nós temos de filosofia. Não, mas o ministro da Educação diz que filosofia é coisa de rico e que não tem o que fazer. Mas a pergunta que eu vou fazer agora: sem a filosofia posta pelos pré-socráticos, pelos socráticos, por toda a gama de conhecimento que se acumulou no mundo, e atualmente todos aqueles que estão lecionando nas universidades, sem que houvesse uma filosofia, nós tínhamos condições de estabelecer o que é ciência? Não, mas ciência é uma coisa e a aplicação jurídica é outra. Mas como? A teoria e a prática não vão ter que caminhar juntos? Será que uma decisão judicial não tem que ser científica? Ah, não, mas ela é científica. Onde é que estão os fundamentos? Onde é que está aquela experiência, a demonstração experimental que sai dos primeiros elementos, vai para os princípios e se conforma no sistema, e às vezes sistema junto com sistemas? Onde é que está esse conhecimento? E aí está sendo posto exatamente isso. E onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar ao seguinte: a causa de toda a nossa insegurança jurídica nesse país é decorrência dessa carência de exames, carência de ensinamento da universidade.